Olá pessoal, estamos de volta. Tema 5, princípios constitucionais implícitos do processo penal 2, segunda parte deste tema. E esta é a aula 18 de todo o curso completo do processo penal. O que vamos ver? Obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal é um princípio que, quando estudarmos ação penal, vamos estudar lá como princípio da ação penal. Vamos ver de novo. Só que estamos estudando o quê? Princípios constitucionais implícitos do processo penal. Então, tem questão de concurso e tem doutrina que classifica esse princípio como de larga abrangência, assim, como princípio constitucional implícito do processo penal. Então, vamos ver aqui, de acordo com essa classificação, neste tema. Quando formos estudar ação penal, aí vamos ver lá de novo, o princípio da ação penal. Mas você tem que saber que é cobrado nesses dois lugares. Vamos ver também princípio implícito da jurisdicionalidade ou necessidade, oficialidade, também vamos estudar lá em ação penal. Intranscendência da ação penal, aqui não é intranscendência da pena, é intranscendência da ação penal. A intranscendência da pena está lá na Constituição. A intranscendência da ação penal é implícito. Vedação do duplo processo pelo mesmo fato. Imparcialidade e independência do juiz, que não está expresso na Constituição, é implícito. Lei de organizações criminosas, vamos ver um adendo aqui. Quando falarmos de imparcialidade e independência, vamos comentar essa lei de organização criminosa. Essa lei, na forma que ela foi criada, viola a imparcialidade e independência do juiz? Isso é uma questãozinha complementar que você precisa estar por dentro aí para a sua prova. Princípio da isonomia, princípio implícito do favor rei ou indúbio pro réu, duração razoável da prisão cautelar. Nós estudamos um princípio expresso da duração razoável do processo, lá no inciso 78 da Constituição. Você lê lá, a todos são garantidos a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação, economia processual. Aqui é implícito, a duração razoável da prisão cautelar, não tem expresso. Proporcionalidade, a jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos, ao final questão de concurso. Aqui tem um mapa mental. Na primeira parte da aula de princípios implícitos, nós vimos iniciativa da parte, ação ou demanda, nemo, tenitur, sede e tegere, que tem aí uma preponderância de uma atividade aí do indivíduo, concernente do indivíduo. Então você guarda. Concernente à relação processual, vimos o duplo grau de jurisdição, que é implícito, não tem na Constituição. E vimos também promotor natural, que é implícito. Também nós temos lá o quê? Explícito é juiz natural, promotor natural decorrente, implícito, que é concernente à atuação do Estado. Agora nós vamos ver todos esses aqui que faltam, que estava lá no sumário. Então vamos começar. Obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal. Vamos nos assegurar aqui na doutrina do NUT. O que isso quer dizer? O princípio da obrigatoriedade da ação penal significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado da investigação, a autoridade policial, de regra, a faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal. Não tem a faculdade, não vai fazer se quiser, mas tem o quê? O dever de fazê-lo. Ocorrida a infração penal, ensejadora da ação penal pública incondicionada, deve a autoridade policial, deve investigá-la. E em seguida, havendo os elementos, a prova da materialidade, indício suficiente da autoria, o que tem? Tem a justa causa da ação penal. Então é obrigatório o quê? Que o representante do Ministério Público apresente a denúncia. O juiz, ao receber essa denúncia, ele vai olhar o quê? Essa justa causa. Tem essa justa causa aqui? Aí recebe a denúncia. Decorre da conjunção do princípio da legalidade penal associado aos preceitos constitucionais que confere a titularidade da ação penal exclusivamente ao MP e em caráter excepcional ao ofendido. Então, o artigo 129 da Constituição, inciso 1, confere titularidade ao MP para propor a ação penal pública incondicionada, não é mais ninguém. Então, se é só ele, ele tem um dever, senão vira o que? Arbitrariedade. Faz se quiser. Então, deveria existir outras pessoas legitimadas a ajuizar a ação penal pública, mas não tem. Então é um dever do MP. Dispõe a legalidade não haver crime sem prévia lei que o defina, nem pena sem prévia lei que a comine. Razão pela qual podemos deduzir que, havendo tipicidade incriminadora, é imperiosa a aplicação da sanção penal a quem seja autor da infração penal. Então aqui a gente está falando o quê? Do direito penal. Agora, não se trata de mera faculdade do Poder Judiciário aplicar a lei penal, no caso concreto. Embora saibamos que, atento ao princípio devido ao processo legal, não poderá haver sanção sem que exista processo. Então ele está ressaltando o quê? Essa obrigatoriedade em aplicar a lei penal quando surgir dali a base fática e idônea que exige essa aplicação. Agora aqui o finalzinho, ó. Ora, se o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, nos casos de crime de ação pública, a única maneira viável de se aplicar a pena é através da materialização do processo criminal, exigindo-se a atuação do Estado ou acusação. Olha aqui a retórica que ele utilizou para te convencer desse princípio. A única maneira viável de aplicar a pena é através do processo, a materialização do processo. E se o titular é o MP, se ele não o fizer,
aquela pena não será aplicada. Então ele não pode ter a faculdade de fazer, mas sim o dever de ajuizar essa denúncia quando presente o que é a justa causa da ação penal. Não há como regra no Brasil o princípio da oportunidade no processo penal. Aqui, ó, oportunidade, nós vamos ver que é um princípio da ação penal privada. Quando estudamos a ação penal privada, vamos ver que existe o princípio da oportunidade. Aí sim, o particular ele vai ajuizar a queixa se quiser, que condicionaria o ajuizamento da ação penal ao critério discricionário do órgão acusatório. O órgão acusatório não pode ter esse critério discricionário, o particular pode. Exceção feita à ação privada e à pública condicionada. Ressalta-se que, neste caso, trata-se de incidência de ambos os princípios, ou seja, oportunidade para o oferecimento da representação, o particular oferece a representação também se quiser, e obrigatoriedade quando o Ministério Público obtém. Então aqui ele está tratando da ação penal, pública condicionada na representação. Se o particular ele representa, que é uma faculdade, ele faz com base que ele precisa da oportunidade, faz se quiser, mas uma vez feita, o MP tem a obrigação de ajuizar a ação. Como decorrência desse princípio, temos o da indisponibilidade da ação penal, significando que, uma vez ajuizada, não pode dela desistir o promotor de justiça. Aqui também é expressamente previsto no CPP, no artigo 42. Uma vez ajuizada a demanda, não pode o quê? Desistir, o que seria mutatis mutandis, a mesma coisa do que deixar de ajuizar por critérios discricionários, o que é vedado, como estamos vendo. Agora aqui, ó, um OBS. Por quê? Durante o nosso curso, nós vamos estudar a transação penal, suspensão do processo, e mecanismo de controle da atividade do parquê. Esse mecanismo nós já vimos aí passando ao longo do curso, que está lá no artigo 28. O juiz verificando que aqueles argumentos, fundamentos que o promotor de justiça utiliza para arquivar o inquérito, eles não são idôneos, se ele assim entender, ele vai remeter ao chefe do MP, que poderá oferecer denúncia, poderá substituir, nomear, designar outro membro ou insistir no arquivamento. Vemos também que esse artigo 28 será aplicado na hipótese de mutatio libelli. Se os fatos provados na instrução forem diferentes daqueles denunciados, o MP deve editar. Se não o fizer, o juiz aplica lá o 28 também. Então, isso é um mecanismo de controle dessa atividade. Por que é que nós vamos estudar isso? Relacionando aqui a esse assunto da obrigatoriedade ou indisponibilidade da ação penal. Porque essas hipóteses aqui do sursi, da sanção penal, são previsões legais. Então, o MP tem o dever de ajuizar a ação? Tem o dever de não desistir da ação ajuizada? Tem, mas surgindo a hipótese do sursi da sanção penal, deve se curvar nos termos da lei, e aí sim, aquela ação penal vai deixar de existir. Mas por força o quê? De disposição legal. Outro princípio, jurisdicionalidade ou necessidade. Auri Lopes Júnior. É a exclusividade dos tribunais para impor a pena e o processo como um caminho necessário, a necessidade do processo penal. Então você liga a televisão, aí dá lá no noticiário. A pessoa foi pega, estava roubando ali, furtando ali na avenida tal, a população foi lá, prendeu a pessoa no poste, bateu, etc. Aquela justiça com as próprias mãos. Aí a questão do gol vai perguntar, qual princípio foi violado? Foi violado o princípio da jurisdicionalidade ou necessidade. Por quê? Porque o caminho necessário para impor uma pena, que a pena seja aquela ainda prevista na legislação, é o processo penal. Quando a população se adianta e faz uma coisa dessa, está violando esse princípio. Então a ideia é essa. Renato Brasileiro, o que ele vai dizer? Por judicialidade, ele vai usar um outro termo, judicialidade, compreende-se a exigência que as limitações aos direitos fundamentais somente podem ocorrer por decisão do órgão jurisdicional competente. Quando a população vai lá e prende o sujeito ali no poste, não está limitando ali o direito fundamental à locomoção, à liberdade, não está atentando contra aquela pessoa dessa forma, somente por decisão do órgão jurisdicional competente através do processo penal, a necessidade do processo penal. A denominada cláusula de reserva de jurisdição garante ao Poder Judiciário não apenas da última palavra em matéria de restrição de direitos fundamentais, a liberdade aqui no nosso processo penal, como também assegurar sua manifestação já no primeiro momento em que a restrição se mostrar necessária. Naquele momento ali, está preso em flagrante, a partir daquele momento ali do fato, já tem que seguir todas as diretrizes ali do Código de Processo Penal. Oficialidade, outro princípio que vamos estudar também quando formos ver ação penal. Expressa ser a persecução penal uma função primordial e obrigatória do Estado. As tarefas de investigar, processar e punir o agente do crime cabem aos órgãos constituídos do Estado através da Polícia Judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário. É aquela ideia do órgão oficial. E existem os órgãos oficialmente constituídos para exercer cada uma dessa função. A função de denunciar, a função de julgar, a função de investigar. Então tá aqui, ó. Essa é a ideia, oficialidade.
A Constituição Federal assenta as funções de cada uma das instituições encarregadas de verificar a infração penal, possibilitando a aplicação da sanção cabível. A Polícia Judiciária cumpre o que é investigar. Aí você vai ver lá, ó, no 144 da CF, polícia, o que é a Polícia Judiciária, o que é a Polícia ostensiva, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Federal, Polícia Civil, tá lá, ó. Ao Ministério Público cabe ingressar com a ação penal e provocar a atuação da polícia, requisitando diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, fiscalizando ainda aqui, ó, nos termos determinados na própria Constituição Federal. Ao Poder Judiciário, por sua vez, cumpre a tarefa de aplicar o direito ao caso concreto. Então, essa é a ideia do princípio da oficialidade, é a definição dos órgãos oficiais para atuar em cada hipótese, investigar, denunciar, julgar. Não há possibilidade de se entregar ao particular a tarefa de exercer qualquer tipo de atividade no campo penal punitivo. Tanto é a realidade que o ofendido pode até ajuizar a ação penal privada, mas não pode executar a decisão de condenação. Em matéria de execução, promover a execução, o papel é do MP. Então, o princípio da oficialidade também é um meio de deixar bem claro, de separar, distinguir essa tarefa de investigar, de denunciar e de julgar, da iniciativa privada. Outro princípio, intranscendência da ação penal. Observe que na Constituição, no rol dos direitos fundamentais, tem a previsão expressa da intranscendência da pena. A intranscendência da ação penal é um princípio implícito. Vamos ver o que diz o Lenza. O artigo 5º, inciso 45 da CF, dispõe que a pena não pode passar na pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Esta é a regra constitucional aplicada ao processo penal com relação à pena. E por que estamos vendo agora em transcendência da ação penal? Porque é um princípio implícito, você precisa saber na sua prova. Em suma, pelo princípio da intranscendência, a pena aplicada só pode ser cumprida pela pessoa condenada. Então vamos ver muita questão de concurso perguntando se aquela pena alternativa, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade, se pode ser prestada por terceiro. Se terceiro, pode ir lá cumprir lá a obrigação pela pessoa que aceitou lá a transação penal. Então não pode. Por quê? Porque é intranscendência da pena. Somente o autor do fato pode cumprir a pena, inclusive as alternativas. Assim, não pode o quê? Ser transferida a sucessor ou coautor do delito. Por lógica, a ação penal só pode ser desencadeada contra os autores, coautores e partícipes da infração, e não contra seus representantes legais e sucessores. É muito lógico. Se a pena não pode passar da pessoa do condenado, logo a ação penal também não. Agora note. O princípio da intranscendência da ação penal assegura que a ação penal não deve transcender da pessoa a quem foi imputada a conduta criminosa. É decorrência natural do princípio penal de que a responsabilidade é pessoal individualizada, não podendo dar-se sem dolo e sem culpa, princípio penal da culpabilidade. Ou seja, não pode haver crime sem dolo e sem culpa, motivo pelo qual a imputação da prática de um delito não pode ultrapassar a pessoa do agente, envolvendo terceiros, ainda que possam ser consideradas civilmente responsáveis pelo delinquente. É aquele caso da ação penal ajuizada contra o empregador daquele empregado que durante o serviço comete um crime, por exemplo. Aqui, ó, exemplo disso seria denunciar o patrão porque o empregado dirigindo o veículo na empresa de forma imprudente atropelou e causou a morte de alguém. Civilmente, a empresa é responsável pelo ato preposto, mas jamais criminalmente. O princípio da intranscendência auxilia em vários aspectos, particularmente na verificação da regularidade da composição da peça acusatória. Quando o MP ele apresenta a denúncia, o juiz faz o quê? Ele já recebe, já manda citar? Não. Ele vai tecer um juízo de admissibilidade. Vai verificar a justa causa, se tem ali realmente indícios de autoria, prova da materialidade, se as condições da ação estão presentes, pressupostos processuais. E uma das condições da ação é a legitimidade ad causa. Nós vamos estudar legitimidade para a causa. O patrão, aqui no caso do empregado, ele não tem legitimidade para a causa. A legitimidade para a causa é só daquela pessoa, é pessoal somente do empregado. Então isso é verificado no momento da admissibilidade da ação penal. O juiz, se tiver lá o patrão denunciado pelo ato praticado pelo empregado, o juiz não vai receber essa ação. Então a peça acusatória deve se voltar em específico contra quem? O autor do crime. Note-se o problema gerado pela denominada denúncia genérica, que pode abranger vários acusados sem que se tenha efetiva prova
prova do dolo da culpa de todos. Se isso ocorrer, aplicando-se a intranscendência, há de se afastar os denunciados cuja responsabilidade pessoal não tenha ficado evidenciada. Então, essa é a hipótese aqui, ó, da denúncia genérica. E se só tiver um denunciado e a denúncia for genérica? Inépcia da inicial. Mais um princípio: vedação do duplo processo pelo mesmo fato. Isso aqui é bem óbvio aí, né? Autoexplicativo. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Olha o que o NUT vai esclarecer pra gente. Demonstra que não se pode processar alguém duas vezes com base no mesmo fato, impingindo-lhe dupla punição. Bis in idem. Seria ofensa direta ao princípio constitucional da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem lei anterior que a comine, pois a aplicação de uma sanção penal exclui como decorrência lógica a possibilidade de novamente sancionar o agente pelo mesmo fato. Afinal, o tipo penal é um só, não existindo possibilidade de se duplicar a sanção. Por outro lado, seria nitidamente lesiva à dignidade da pessoa humana ser ela punida duas vezes pela mesma conduta, o que evidenciaria não ter fim o poder estatal, firmando autêntico abuso de direito. Ademais, se for absolvido, outro processo, com base no mesmo fato, firmaria igual abuso. Nesse ponto, cuida-se de previsão feita no artigo 8º, 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. O acusado, absolvido por sentença transitada em julgada, não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Está previsto expressamente na Constituição? Não. É algo lógico? É lógico, mas não está previsto expressamente. Está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que não tem força de emenda constitucional, porque não foi aprovado na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, em 2 turnos, por 3/5 de cada casa. Então você tem que gravar que a vedação do processo pelo mesmo fato é um princípio implícito do processo penal e isso é cobrado em prova. Então aqui, ó, logo esse prevê deve ser considerado assimilado condicionalmente pela via do artigo 5º para o 2º da Constituição Federal. O parágrafo 2º vai dizer o quê? Que o regime constitucional e os princípios ali previstos não excluem outros decorrentes o quê? De tratados. E o Brasil ele ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, mas não é expresso na Constituição. Princípio implícito. Imparcialidade e independência do juiz também não está expressamente na Constituição. Não existe artigo expresso na Constituição dizendo que o juiz deve ser imparcial, já que isso seria redundante, pois a própria função de magistrado tem, na imparcialidade, a sua essência, a sua razão de existir. O que se encontra no texto constitucional são garantias aos membros do Poder Judiciário para lhes assegurar a imparcialidade, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Está lá no artigo 95, caput da CF. E a vedação a juiz e tribunal de exceção. Vamos lá, juiz natural. Artigo 5º, inciso 37. Por sua vez, os artigos 254 a 255 do CPP provêem hipóteses em que o juiz pode ser afastado da causa, a fim de se garantir a imparcialidade, quando houver situação de suspeição ou impedimento. Vamos estudar essas regrinhas lá no CPP. Tendo em vista a imparcialidade com que devem agir os juízes e também em atenção ao princípio do contraditório, os magistrados devem dar às partes tratamento igualitário, princípio da igualdade das partes. O NUT. Esse princípio é constitucionalmente assegurado, embora de maneira implícita. Está aqui, ó, imparcialidade e independência. Implícita. Questão de concurso pergunta isso, se é expresso. Não é. Ingressa no sistema pela porta do artigo 5º parágrafo 2º. Lá. Os princípios implícitos eles ingressam por essa porta aqui, como vimos na aula passada, decorrendo de princípios e regras expressas da Constituição. Aqui decorre do artigo 5º, 37, 53, 59 e do 129.1. Por conseguinte, as seguintes regras processuais penais mantêm a coerência lógica do sistema. Mutatio liberi. Regras sobre suspeição e impedimento também. Mutatio liberi. Lembra que nós falamos? Que o juiz ele é aqui distante, ele é imparcial, ele é independente, mas ele não vai aditar a peça acusatória. O MP tem que aditar. Exceção se dá na execução penal diante da previsão do artigo 95 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210. Vamos estudar essa lei. Outro curso, vamos estudar. Então, isso aqui é uma exceção. Aí você tem mais um conhecimento para você. Mas por quê? Porque já teve o processo penal, o Ministério Público já denunciou, teve o julgamento, teve o contraditório, teve a para a defesa. Então, tem o título ali, a sentença para cumprir. É o monopólio estatal do cumprimento da pena. Então, o juiz ali, nesse caso, exceção, pode executar essa sentença. Agora aqui um OBS. Ó. Inexiste previsão expressa quanto à independência para os magistrados, previsto expressamente para o MP e Defensoria. Então você associa, porque eu já te falei, nós não somos computadores. O ser humano não é computador. Então, para você acessar no seu cérebro as informações, e o conteúdo é imenso para o concurso, você precisa ter referência. Então, nós fazemos os mapas mentais e também algumas dicas para você aí utilizar o entendimento. Não tem para a magistratura. MP e Defensoria tem, expressamente. Então, geralmente, você faz lá o concurso da magistratura, abre o MP, você também faz, Defensor Público também faz. Então, você associa. Para MP e Defensoria tem, expressamente, na Constituição, o princípio da independência. Para a magistratura não tem. Então, está lá no 127, parágrafo 1º, para o MP, ó. Princípios institucionais do Ministério Público, independência funcional.
134, parágrafo 4º. Princípio institucional da Defensoria Pública. Independência funcional. Para eles tem, magistratura não tem. Agora, nós vamos ver essa lei aqui, ó, 12.694/2012. Estamos vendo de novo. É a lei que institui o julgamento colegiado dos crimes praticados por organizações criminosas, também conhecida como Lei Patrícia Cioli. Nós vimos isso aqui quando estudamos juiz natural, princípio constitucional explícito do processo penal, e vimos que o julgamento colegiado em primeiro grau dos crimes praticados por organizações criminosas não viola o juiz natural, porque existe uma previsão legal de forma prévia e a hipótese é genérica. Todas aquelas situações fáticas enquadradas na previsão legal de crime cometido por organização criminosa. Não é para julgar alguém especificamente, que funcionaria aí o juízo de exceção, mas é genérico e tem previsão legal de forma prévia. Agora, por que vamos estudar isso agora? Porque estamos vendo um princípio implícito da imparcialidade. Então, esse julgamento colegiado também vai violar o princípio implícito da imparcialidade. Por quê? Porque a contrapartida da existência do princípio implícito da imparcialidade é que o juiz parcial, aquele que não é imparcial, é a suspensão ou o impedimento. Então, a pessoa, o réu, ele tem o quê? O direito de excepcionar aquele juiz suspeito e impedido. Esse julgamento colegiado, ele vai violar o princípio da imparcialidade, porque se nós estivermos falando aqui de juiz sem rosto, juiz anônimo, um colegiado de 3 juízes, conforme previsto aqui nessa lei, como que a pessoa vai averiguar a suspensão ou o impedimento? Então, como é que fica essa situação? Então, para te adiantar, a resposta é a seguinte: não viola o princípio implícito da imparcialidade. Então, é isso que você vai marcar. Agora vamos estudar, você vai entender aí por quê. O que acontece? A figura do juiz sem rosto, o juiz anônimo, que também é dito dessa lei do juiz sem rosto, não é. Por quê? Porque esse colegiado, que será formado por 3 juízes, o juiz da causa, mais 2 juízes que serão sorteados, eles serão identificados. Então será plenamente possível averiguar aí as hipóteses de suspeição e impedimento. Então a figura do juiz sem rosto e do juiz anônimo não é nova no ordenamento jurídico mundial. Já tem sido adotada em diversos países, como Colômbia, Peru, México e Nicarágua, com o objetivo de conferir, em situações de excepcional gravidade, segurança aos magistrados que atuam em processos envolvendo crime organizado e organizações criminosas de qualquer natureza. Qual aí a situação prática? É tirar aquele juiz do foco ali da decisão para que ele não sofra o quê? Retaliação, não sofra atentado contra a sua integridade física. Mas aqui é o seguinte, não é tecnicamente correto, como eu disse, falar que essa lei institui o juiz sem rosto, porque esse colegiado será identificado. A recente lei Patrícia Cioli também, conhecida com esse nome, 12.194/2012, é bom que se diga, não criou a figura do sem rosto, de anônimo. Mas o que? Instituiu a possibilidade de formação de colegiado, é diferente. Então, questão de prova dessa situação, você vai trabalhar dentro dessa linha de raciocínio. Formação de colegiado de juízes para a prática de qualquer ato processual em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas. O juiz natural poderá instaurar o colegiado indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam um risco à sua integridade física, em visão fundamentada da qual será dado conhecimento ao órgão correcional. Esse colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 outros juízes, escolhidos por sorteio eletrônico, dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição, sendo certo que a competência do colegiado limitar-se ao ato para o qual foi convocado. Prevê a lei, ainda, que as reuniões poderão ser sigilosas, sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. A reunião do colegiado, composta por juízes domiciliados em cidades diversas, poderá ser feita pela via eletrônica. Não será feito um sorteio, serão identificados esses juízes. Mas algumas medidas aí para segurança, comarca diversa, reunião por via eletrônica, o colegiado. No que tange às decisões do colegiado, serão devidamente fundamentadas e afirmadas, que serão assinadas, sem exceção, por todos os seus integrantes e publicadas, sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro. Então aqui, ó, o voto divergente também não é divulgado, porque senão vai induzir a se saber quem é aquele que foi contra ou a favor, como se dá no julgamento do júri. Tem a votação, os quesitos são votados, mas teve 4, são 7, conselho de sentença no júri, formado por 7 jurados. 4 votos lá sobre o quesito já não conta mais quesito. É uma forma também de pulverizar aí essa busca de identificação daquele que esteja eventualmente contra aquele réu e passível de sofrer uma retaliação. Então não se trata, portanto, como já resultado, da instituição no Brasil da figura do juiz sem rosto, o juiz anônimo, de vez que todas as decisões serão assinadas por todos os integrantes do colegiado,
como forma de dividir a responsabilidade pelo ato jurisdicional praticado. Buscou o legislador, ao fracionar a responsabilidade pelas decisões jurisdicionais envolvendo atos praticados por organizações criminosas, preservar os magistrados atuantes de qualquer tipo de pressão ou ameaça, ostensiva ou velada, que pudesse de alguma forma trazer em risco a vida ou a integridade corporal própria de seus familiares. Então, não viola o princípio da imparcialidade, porque os juízes serão identificados, então dessa forma será possível fazer o controle da suspeição e impedimento normalmente. Olha o que o Nutt vai dizer. Algumas cautelas, no entanto, precisam ser seguidas sobre a lei lá, né, que institui o julgamento colegiado dos crimes praticados por organizações criminosas. Dentre elas, a fiel observância do princípio da identidade física do juiz. Então, isso aqui, ó, nós vamos estudar na próxima aula, que será de princípios processuais específicos, identidade física do juiz. O juiz é previsto expressamente no CPP, ó. Porque o juiz que ele participa da instrução, ele deve dar sentença. O juiz participou da instrução, ele deve dar sentença. Ele deve julgar, porque é ele que coletou aquelas provas. Então, estamos lidando com o direito fundamental da liberdade. A tutela é da liberdade, e a liberdade está em jogo. Então, não pode um juiz, ele preside a instrução, colhe as provas, e ele o outro que vem julgar, qual a garantia de que aquilo que foi colhido na instrução será levado em consideração na sentença? Então, isso aqui é um princípio legal específico. Vamos ver na próxima aula. Então, aqui, ó, o que o Nutt está adiantando? Que você já vai levar aí para a próxima aula. Que é preciso o quê? Observar isso aqui, ó, a identidade física do juiz. O colegiado, como que vai funcionar essa coleta de prova pelo colegiado? E aí o julgamento, como que vai se dar? Vai violar esse princípio? Desse modo, segundo cremos, o colegiado não pode ser formado nas vésperas da sentença, mas deve acompanhar a colheita da prova, tá vendo? Quando se tratar de delito imputado à organização criminosa. Por outro lado, a instauração do colegiado não pode ser sigilosa, algo que a lei não deixa claro. Para que investigado ou réu possa apresentar a exceção de suspensão contra algum dos componentes desse grupo de magistrados, torna essencial o conhecimento de quem são eles. Então, teve o sorteio lá, o juiz natural. Ele fundamentou que ele está sofrendo ameaça, ele está com preocupação com a integridade física, vai ter que decidir, então ele fundamenta lá pelo colegiado. Vai ter o sorteio, tem que ser informado, publicado aí quem serão esses magistrados, para permitir o quê? Isso aqui, ó, exceção de suspeição, aqui, ó, ou o impedimento. Então, esse é o conhecimento. E não aconteceu aí no processo, ou questão de concurso perguntando o que não aconteceu. Você já sabe do que se trata, você vai marcar que violou o princípio. Portanto, antes de proferir qualquer decisão, os nomes dos juízes devem ser conhecidos, possibilitando o ingresso de eventual exceção de suspeição ou impedimento. Em linhas gerais, o colegiado respeita o princípio do juiz natural. Vimos lá naquela aula. Deve submeter-se ainda ao princípio do juiz imparcial, que é implícito, seguindo-se a regra da transparência e da publicidade no tocante aos nomes dos integrantes do colegiado, antes e depois das decisões. Então, assiste de novo essa aula, reflete, resolve as questões, porque é um tipo de tema que na prova discursiva você precisa também ter a tarimba aí para tratar dessas nuances. Agora vamos ver o princípio da isonomia. Em concurso também vem tratando com essa expressão aqui, ó, par condicio. Então, ó, guarda isso. Quando falar par condicio, ele está falando do princípio da igualdade, isonomia. E tem previsão no artigo 5º caput da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade e igualdade, segurança e propriedade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer maneira, garantindo-se o quê? A igualdade. Então, o princípio da isonomia terá aplicação no processo penal, consubstanciado no direito à paridade de armas, par condicio. Então, par condicio significa paridade de armas. Então, o artigo 5º caput ele vai falar do princípio da igualdade, mas não vai se referir diretamente ao processo penal em específico. Então, um princípio implícito que será extraído desta igualdade prevista no caput é a par condicio, a paridade de armas no processo penal. Aí uma nota aqui que eu coloquei, que no processo penal brasileiro há certo desequilíbrio a favor do MP em certas hipóteses e a favor do acusado em outras. Então vai haver aí uma mitigação em determinadas situações. Por exemplo, o MP pode requisitar diligência à autoridade policial. A autoridade policial deverá cumprir a diligência. Já o particular, o investigado, o indiciado, ele pode até requerer a diligência, mas a autoridade policial não é obrigado a cumprir essa diligência, porque com relação ao particular é um ato discricionário. Outro exemplo também de desequilíbrio. Alguns recursos só existem para o MP. Por exemplo, quando o juiz ele não recebe a denúncia, tem a previsão específica de um recurso para o Ministério Público, que é o RES, recurso em sentido estrito. Agora, se o magistrado ele recebe a denúncia
e o réu ele entende que não deveria receber, não tem recurso. Ele tem que ingressar com uma ação autônoma, o habeas corpus. Então são alguns exemplos e você vai precisar navegar aí entre esse desequilíbrio, sempre buscando o norte do par condicio. Então entendeu que está havendo uma desvantagem muito grande, um desequilíbrio muito grande, violação ao princípio da par condicio. Aí você tem que impugnar e sempre vai ter a possibilidade do habeas corpus para impugnação quando existe um ato para o qual não tem um recurso específico, como no exemplo que eu dei do recebimento da denúncia. E o Capês vai dizer sobre isso. Desdobramento do princípio consignado na CF, artigo 5º caput, de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Dessa forma, as partes devem ter em juízo as mesmas oportunidades de fazer valer suas razões e ser tratadas igualitariamente na medida de suas igualdades e desigualmente na proporção de suas desigualdades. No processo penal, o princípio sofre alguma atenuação pelo também condicional princípio do favor rei, postulado segundo o qual o interesse do acusado goza de alguma prevalência, em contraste com a pretensão punitiva. Expressões legais de tal prevalência são os textos do artigo 69, parágrafo único, embargos infringentes de nulidade, e 621, revisão criminal. O que ele está dizendo aqui? Também exemplos para o qual há um desequilíbrio a favor do acusado. Revisão criminal é uma ação, não é recurso, é ação que nós vamos estudar quando estudarmos recurso, mas não é recurso. Quando transitou em julgado, é como se fosse uma ação rescisória nocível. Né? Então, a revisão criminal, qualquer tempo. Entendeu? Que tem novas provas, que aquela condenação foi devida, sempre poderá rever revisão criminal, só a favor do réu, do acusado, do penalizado. A favor do MP não tem uma revisão para rever uma absolvição, por exemplo, que viola até o princípio que nós estudamos implícito da vedação do duplo processo pelo mesmo fato. Então, algumas aí nuances que você precisa aí estar compreendendo. A jurisprudência agora. Prisão preventiva. Tratamento igualitário. Tendo sido relaxada a prisão dos corréus e não havendo singularidade de aditar procedimento diverso em relação a um dos acusados, cumpre observar o princípio isonômico. Então, aqui um exemplo de aplicação do princípio da igualdade. Houve relaxamento da prisão de um corréu. Então, por que o outro ficará preso preventivamente? Se relaxou para um, relaxa para o outro, a não ser que haja algum diferencial, alguma circunstância especial. Favor rei ou indúbio pro réu. Vamos ver o que Lenza diz. Significa que, na dúvida, o juiz deve optar pela solução mais favorável ao acusado, indúbio pro réu. Então tem ali duas soluções possíveis. Está em dúvida? Sempre é mais favorável. Dessa forma, havendo duas interpretações segundo determinado tema, também vai se optar pela mais benéfica. E se da prova colhida gerar dúvida quanto à autoria, absolvição. Tal princípio encontra exceção na fase da pronúncia, no rito do júri, já que nesse momento processual a dúvida leva o juiz a pronunciar o acusado. Vamos estudar isso quando estivermos vendo o júri. Quando o juiz vai pronunciar, vai remeter para onde? Para o júri. Competência constitucional, crimes dolosos contra a vida. Se o juiz estiver em dúvida se é ou não é, nesse caso é exceção. Prevalece a competência do júri, porque é o júri que vai decidir se é ou não é, não o juiz, nesse caso. Na dúvida, júri, é diferente. Então, ok, na dúvida, no júri, o juiz pronuncia o acusado, mandando a julgamento pelo Tribunal Popular, uma vez que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade. Conforme em questão de concurso, o princípio implícito do favor rei também é utilizado como fundamento de aplicação do disposto do artigo 387. Isso aqui é o que? A sentença ela pode ser de diversas formas, inclusive absolutória. Então aqui, o 387, ele vai indicar o que? Quando não existir prova suficiente para a condenação. Verificou que não tem prova suficiente para a condenação? Favor rei. Absolvição por falta de prova. Nós vamos ver que existem, é normal haver um recurso contra essa sentença que absolve por falta de provas, porque a absolvição que o réu deseja é a absolvição por inocência plena, não é o autor, ou porque não ficou provada a existência do fato, ou que o fato imputado não é infração penal, ou que o réu não concorreu para a infração penal. Então essa é a absolvição que o réu deseja. Por falta de provas, o réu também recorre para modificar. Inclusive porque esse tipo de absolvição não elige a possibilidade de ação civil, indenizatória. Não faz coisa julgada no civil. Né? Então nós vamos ver aí que, na dúvida de haver prova suficiente, absolve, mas com base
no inciso 7 lá do 386. Vamos estudar isso no momento correto. Duração razoável da prisão cautelar. Também é implícito. Em decorrência de modernas posições doutrinárias e jurisprudenciais, emerge outro princípio constitucional, embora implícito, dentre as garantias fundamentais: duração razoável da prisão cautelar. Em grosso modo, o que quer dizer isso? Na prisão processual, provisória, o processo não tem que ser, não tem que ter uma duração razoável. Então, por que a pessoa vai ficar preso de forma cautelar, ou seja, uma prisão provisória por largo período? Quem fica preso por largo período é de acordo com a condenação que está julgada. Então, a prisão provisória tem que ser, logicamente, um bom senso, é razoável também a sua duração. Observa-se como fruto natural dos princípios constitucionais explícitos da presunção de inocência, da economia processual, a estrita legalidade da prisão cautelar, ser necessário consagrar como status constitucional a meta de que ninguém poderá ficar preso provisoriamente por prazo mais extenso do que for absolutamente imprescindível para o correto desfecho do processo. Pode até ocorrer o caso da pessoa ficar presa provisoriamente contra uma sentença condenatória, eventualmente advinda em processo penal, por tempo até menor daquele que estaria preso cautelarmente. Essa tem sido a tendência dos tribunais pátrios, em especial do STF. Somente para ilustrar, quem estiver sujeito a uma pena variável de 4 a 10 anos, roubo, por exemplo, 5-7, não possuindo outras condenações, não poderia ficar detido sem culpa formada por mais de um ano. Fere a razoabilidade, uma vez que, ainda argumentando, se condenado em primeiro grau a 6 anos de reclusão, já poderia conseguir, pela via da execução provisória da pena, outra realidade da jurisprudência brasileira, a progressão para regime semiaberto. Ora, inviável então manter alguém no cárcere por mais de um ano, sem a conclusão da instrução do processo em primeira instância. A prática forense evidencia a ocorrência de prisões preventivas que chegam a atingir vários anos, apontando para a insensatez ainda que se chega a agir em nome da segurança pública. Então isso aqui, ó, guarda isso. Duração razoável da prisão cautelar e por que esse princípio implícito foi extraído aí a partir do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Proporcionalidade. Renato Brasileiro. O princípio da proporcionalidade não está previsto de maneira expressa na CF, porém não há como negar sua sede matéria na própria Carta Magna, estando inserida no aspecto material do princípio devido prazo legal, substantivo do próximo filó. Lembra dessa aula? A partir desse princípio aqui, ó, substantivo do próximo filó, nós extraímos as regras constitucionais aplicáveis ao processo penal. Foram 2 aulas. E agora aqui também, a partir do substantivo do próximo filó, você vai extrair o princípio implícito da proporcionalidade. Então observa aqui, ó, ninguém será privado da liberdade do seu bem sem o devido prazo legal. Vimos lá na aula 1 de princípios constitucionais explícitos que o devido prazo legal ele vai se dividir em procedural do processo law e substantivo do processo law. Isso aqui é de índole material. Aí nós nos referimos à dignidade da pessoa humana e fomos estudar as regras constitucionais. Assiste essa aula que é fundamental. Aqui agora ele está tratando o quê? Que também a gente pode extrair um princípio implícito da proporcionalidade. Como observa minimamente, a cláusula devido processo legal, objeto de expressão, proclamação pelo artigo 5º 54 da CF, e que traduz um dos fundamentos dogmáticos do princípio da proporcionalidade, deve ser entendida na abrangência de sua noção conceitual, não só sob aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação do poder público, procedura do processo law, aquela outra vertente, mas sobretudo em sua dimensão material, substantivo do processo law, que atua como decisivo obstáculo à edição de atos normativos revestido de conteúdo arbitrário e razoável. Nós não falamos que o devido processo legal, quando se lê lá no artigo 5º, 154, que ele vai ter essas 2 vertentes, e que a vertente do substantivo do processo law significa que a sociedade só deve ser submetida às leis que sejam razoáveis. Como que você vai avaliar se a lei é razoável ou não? Aí entra o princípio da proporcionalidade que está implícito. Ele é como se fosse o termômetro para avaliação se a lei será razoável ou não. E aí temos um exemplo do artigo 580 do CPP, que diz lá no CPP? Que se um Corréu ele recorre, aquele recurso ele vai beneficiar o outro Corréu, a não ser que seja dado provimento ao recurso com base em alguma circunstância pessoal, que aí é só individual aquele Corréu, por aí idade. Aí idade é só pessoal, então não vai comunicar. Mas se for por qualquer outro motivo genérico, que não seja pessoal, o 580 CPP ele manda o quê? Comunicar o benefício da decisão. O que nós vimos quando estudamos fontes lá na analogia? Que os tribunais aplicam analogicamente também a decisão favorável em habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Mas por que aplica? Porque a sociedade deve ser submetida às leis razoáveis. Então é razoável também que seja estendido esse entendimento do 580 CPP
porque a finalidade é a mesma. Então, essa é a ideia. O princípio da proporcionalidade é o meio, é a técnica para você avaliar. A essência do substantivo e do processo filó reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação ou de regulamentação que se revele opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. Em sede processual penal, o poder público não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. Daí a importância do princípio da proporcionalidade, que se qualifica enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais, como postulado básico de contenção dos excessos do poder público. Agora é hora das questões, do treinamento, para a gente fixar o nosso conhecimento. Vamos lá. Um homem acusado de assalto foi morto por linchamento pela população em São Luís do Maranhão. Segundo a Polícia Militar, JFB agiu com um comparsa na abordagem de eletricista em uma parada de ônibus, na Avenida Marechal Castelo Branco. A notícia acima demonstra a não observância do seguinte princípio do Sistema Penal Democrático. Ó, antes de ver a resposta, lembra que eu falei? Dei o um exemplo exatamente similar aqui dessa questão. Cometido o crime, quem que tem que agir para a aplicação de uma pena prevista em lei? O Estado. O Estado tem que agir, não é a população. E vai agir através do quê? Do processo penal, que tem todas as garantias ali para uma decisão justa, de acordo com o direito positivo. Então, o que nós vimos? O princípio da necessidade do processo penal. O princípio da jurisdicionalidade. Ó, sem ver as questões. Então tá lá, contraditório? Não. Jurisdicionalidade ou necessidade. A população ela se antecipou, ela extrapolou suas possibilidades de agir. Poderia, ali, numa situação de flagrante, deter o sujeito ali até chegar. Poderia. Agora, julgar e condenar? Não. Isso aí só o Estado. Então, isso aqui que é verdadeira. Auri Lopes Júnior, aquela doutrina que nós vimos. 2018, juiz substituto. São princípios constitucionais processuais penais. Explícito e implícito. Aqui, ó, aquelas questões de perguntar quais que são explícitos, quais que são implícitos. Então, você tem que estar vendo os mapas mentais que eu apresentei para te ajudar a lembrar. Intranscendência das penas. Isso aqui é um princípio de direito penal, não é processo penal. Motivação das decisões. Está explícito. Intervenção mínima ou última rádio. Direito penal também. Duplo grau de jurisdição. É implícito. Então está errado aqui. Esse, transcendente da pena, e intervenção mínima. Ele misturou direito penal com processo penal. Então isso aqui é falso. Contraditório. Está explícito e é processo penal? É. Impulso oficial. Isso aqui não é um princípio condicional. Explícito nem implícito. Isso aqui é um princípio processual que nós vamos ver, legal, específico, decorre da legislação, não da Constituição. A adequação social é direito penal. Favor rei ou duplo réu, aí vimos que é um princípio implícito. Então aqui também tem alguns erros. Dignidade da pessoa humana não é um princípio constitucional explícito do processo penal. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, está previsto no artigo 1º, inciso 3. Então não é um princípio constitucional explícito do processo penal. Juiz natural é, como vimos. Insignificância, isso aqui é direito penal. Identidade física do juiz é um princípio legal, é de matriz legal, processo penal, não constitucional. Vamos estudar na próxima aula. Falso. Não culpabilidade, presunção de inocência? Sim, vimos. Duração razoável do processo? Também, esses dois estão previstos, ó, expressamente da CF. Agora aqui, nemo tenetur sedegere, vimos lá que é implícito, é extraído a partir do parágrafo 2º do artigo 5º do direito ao silêncio. Paridade de armas? Também é implícito, ó. Par condicio, acabamos de ver nessa aula. Então essa aqui é a verdadeira. Analista jurídico do MP, 2018. A Constituição Federal garante expressamente os princípios da independência e imparcialidade. Falamos muito que não é explícito. Isso aqui são princípios implícitos. O recurso extraordinário e recurso especial têm por função assegurar a duplo grau de jurisdição? Vimos que não, porque são recursos raros. Não pode revolver fatos nesses recursos. Então não visa o quê? Permitir de forma plena o duplo grau de jurisdição, porque é necessário para isso que seja possível rever os fatos. E nesses recursos raros isso não é possível. O direito ao julgamento em prazo razoável está previsto na CF, tá, inciso 78 lá no artigo 5º. E pode ter como termo inicial o ato realizado na fase de inquérito policial? Vimos que sim. Por quê? Porque o Brasil ele ratificou o Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma ele dispõe que o inquérito não pode passar de 12 meses. E aí, como o Brasil ratificou esse tratado, esse Estatuto de Roma, com base no parágrafo 2º do artigo 5º, que permite inferir princípios de tratados que o Brasil tem ratificado, surge então a jurisprudência, estendendo o conceito da duração razoável do processo para o procedimento administrativo, que é o inquérito policial.
Aí vimos diversas jurisprudências, o tribunal determinando o trancamento do inquérito, que acho que vimos inquérito de 8 anos e ainda a autoridade policial não tinha reunido elementos de prova suficiente para fornecer justa causa à MP para a denúncia. 2018, delegado. O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra o indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir sentença, o juízo do feito constatou insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deveria aplicar o princípio do quê? É o favor rei. Não tem prova suficiente? Favor rei. Pode ser ele, tem algumas provas, mas não está suficiente, não está robusto? Favor rei. Absolve, com base no inciso 7 do 386, não vai afastar a possibilidade da ação indenizatória no cível, porque é uma absolvição que ela não é, vamos dizer assim, das melhores. O réu ele quer uma absolvição plena, que é sediça. Não foi ele, não houve crime, a conduta típica, assim que é a absolvição que o réu quer. Por falta de provas, não é pior do que uma condenação, mas não é a melhor das sentenças absolutórias. 2017, escrivão de polícia. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio processual penal, em que a autoridade policial tem o dever legal de instaurar um inquérito policial, quando da ciência da parte de um crime que se apure mediante ação penal pública incondicionada. Aqui a questão está falando sobre inquérito policial, mas também esse princípio ele vai se aplicar à denúncia. Se tem ali justa causa para ação penal, o MP tem que apresentar a denúncia. É o princípio da obrigatoriedade que nós vimos. Outra, Defensor Público 2015. É a situação de não violação do princípio da paridade de armas. Ou seja, a questão quer saber qual a hipótese que configura o que? Uma igualdade entre as oportunidades da acusação e da defesa. O oferecimento de parecer do Ministério Público em recurso decorrente de ação penal de iniciativa pública. Isso aqui viola a paridade de armas. Por quê? Porque se o recurso é decorrente de ação penal de iniciativa pública, o Ministério Público ele recorreu e aí está apresentando ainda uma segunda manifestação. O que ocorre? Além de não ter essa previsão, o MP está se manifestando 2 vezes e a defesa, além de se manifestar uma vez, não vai falar por último, porque se houve um parecer, teria que ainda ter uma réplica ainda posteriormente ao parecer. Então isso aqui é falso. Sustentação oral no MP após a defesa, em julgamento de recurso da acusação. Quem fala por último é a defesa. Então isso aqui também é falso. Sigilo das medidas cautelares em curso na investigação preliminar, cuja ciência ao investigado ou defensor possa prejudicar a eficácia do ato. Isso aqui você vai matar pelo entendimento sobre inquérito policial que estamos adiantando, ainda não falamos sobre inquérito policial. A gente não entrou ainda no CPP, não vamos tratar do inquérito policial passo a passo, mas já falamos muito aqui ao tratar de princípios. Então você vai lembrar, quando estudamos o contraditório, que o artigo 5º, inciso 55 da CF, não garante contraditório ao investigado ou indiciado, mas aos acusados em geral, está lá no texto. Então você vai lembrar o quê? Que no inquérito policial não tem contraditório em ampla defesa. Então já é um sinal para você. Segundo, você vai lembrar que se for declarada uma medida cautelar e o investigado ele fique sabendo, realmente, por bom senso, pode vir a atrapalhar. E outra coisa que você vai lembrar também, que é uma dessa questão, é na súmula 14, vinculante, súmula vinculante 14 do STF, que confere garantia de acesso aos autos de inquérito policial ao advogado que representa aquele investigado, mas somente no tocante àquelas investigações que já foram concluídas e estão documentadas lá nos autos de inquérito. As investigações em andamento, as diligências em andamento, o advogado não tem acesso a sigiloso. Então, o que vai acontecer aqui? Essa alternativa aqui, ela está correta. Ela não vai violar a paridade de armas. Você justificou de várias formas. Outra, abertura de vista ao Ministério Público após oferecimento de resposta à acusação, onde se alega a tipicidade de incidência do princípio da insignificância. Aqui é a mesma ideia desse parecer aqui. O Ministério Público ele vai estar falando depois da defesa. A defesa fala por último. O que acontece? Quando o Ministério apresenta a denúncia, o juiz ele vai receber ou não vai receber. Se receber, ele cita para a defesa apresentar a resposta. Apresentou a resposta, o juiz irá novamente verificar aquelas condições da ação, pressupostos processuais, que ele viu lá no ano do recebimento da denúncia, mas agora ele vai analisar novamente após a resposta. A defesa já deu uma fundamentada, ele já tem elementos aí de contraditório para balizar novamente se foi bem feito aquele recebimento da denúncia. Se não foi, ele vai, nesse momento agora, absolver sumariamente o réu. Então não existe nenhuma previsão legal, primeiro, para essa
abertura de vista, o MP não tem essa previsão, você não vai encontrar isso no texto, e também vai violar o princípio da ampla defesa e contraditória, porque a defesa tem que falar por último. Se não falar por último, você tem violado a ampla defesa. Como uma pessoa vai se defender se ela fala antes, a manifestação vem antes? Que defesa é essa? Então aqui é falso também, por várias justificativas que nós temos. Distribuição de espaços físicos entre as partes nos julgamentos populares. Também viola. Também viola. Por quê? Porque nós vimos, inclusive, quando chamamos sistemas processuais penais, que isso é uma configuração simbólica que não torna igual a posição perante a comunidade da situação do MP e da situação física da defesa durante uma audiência. Isso pode, inclusive, impactar numa testemunha que vai olhar o MP ao lado do magistrado e pode ter alguma ideia de que deve trabalhar a favor aí de uma ideia de segurança pública, ordem pública, Estado, que ela não consiga ainda conceber muito bem o que significa. Então, isso aqui é falso. 2014. Defensoria Pública. No direito processual penal brasileiro, o chamado princípio da intranscendência garante que, primeiro, você tem que garantir que você sabe o significado da palavra intranscendência. Transcender é ir além de, ultrapassar. Intranscender é não ultrapassar. Então, ele quer justamente aqui verificar se você sabe que a pena, no caso de direito penal, não vai passar da pessoa do condenado e a ação penal também, por lógica, por princípio implícito, também não vai. Então, é só você procurar essa alternativa que vai falar disso. Ó. Então, aqui, a D. A ação penal seja ajuizada unicamente contra o responsável pela autoria ou participação do fato de outros, não havendo de incluir corresponsáveis civis. Aí você vai lembrar daquele exemplo também do patrão que foi demandado lá pelo Ministério Público por crime cometido pelo empregado. Ele não tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de uma denúncia, de uma ação penal. Então, essa aqui que configura o princípio da intranscendência, a letra D. 2006, assistência jurídica na categoria. O acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental, sim, assim disposto no artigo 5º da CF. Sendo certo que o monopólio do expoente cabe ao Estado, como pessoa jurídica de direito público. Aí, lembra do princípio da jurisdicionalidade, necessidade do Aurélio Lopes Júnior? Tá aqui, ó. Sendo vedada de forma absoluta a autotutela e a composição, isso tipo de expressão você tem que estar sempre atento. Geralmente as questões são erradas, quando vem sempre, nunca, de forma absoluta, é errada. Então, o que ele está dizendo? Que o expoente cabe ao Estado. Então, não pode a população lá amarrar o sujeito lá no poste, aplicar pena, infligir pena física, julgar e condenar. Tem que ser o Estado através do processo penal. Mas ele está falando que nunca cabe, de forma absoluta, nunca caber autotutela e autocomposição. Então, isso aqui está errado. Por quê? Pode legítima defesa? Excepcionalmente, pode. Transação penal existe também? No processo penal existe. Então, de forma absoluta, essas questões você tem que ir aí no seu entendimento. Com certeza essa questão aqui é falsa. Procurador da República, 2008. O princípio da igualdade de armas. Se aplica ao processo penal sem restrições? Não, tem restrições. Nós vimos aí o quê? Que não tem reze para o réu quando o juiz recebe a denúncia, só tem reze para o Ministério Público. Então tem algumas restrições também. Aquela configuração lá da sala de audiência também é uma restrição. Então tudo que você vai no processo penal que te lembrar de características que remontem lá ao processo inquisitivo, você lembra dessa aula, você vai afirmar que figura como uma restrição ao princípio da igualdade de armas. Então, assim, quando ele fala sem restrições, você tem que lembrar todo esse histórico aí e lembrar que tem restrições. B. Não se aplica ao processo penal em nenhuma hipótese. Aquelas expressões, em nenhuma hipótese, não, lógico que se aplica, né? Quando também no processo penal é prevista a revisão criminal só para a defesa, para o condenado, aqui você está vendo uma igualdade de armas, de tratar desigualmente ou de desiguais. Como o MP, ele com base no princípio da oficialidade, ele é o órgão oficial instituído para cuidar, somente ele pode ofertar denúncia à ação penal pública condicionada, tem todo um aparato estatal por isso aí. Tem a força-tarefa, os órgãos próprios estruturados, recursos. Então, torna o quê? Uma luta, quando fala em paridade de armas, falando de luta. Uma luta bem assim, covarde, vamos dizer assim, né? A defesa ali, ela, né? Você acha que todo mundo tem condição de ter os escritórios de advocacia aí, top de linha, estrutura? Não. As defesas são muitas vezes sem recurso. Então, quando a lei vem e confere uma revisão criminal ao réu, vem tratar desigualmente os desiguais, né? Para poder tornar um pouco mais equânime aí essa luta. Então aqui está errado. C. É o mesmo que o princípio do contraditório? Não tem nada a ver. Se fosse a mesma coisa, a gente estudava quando tínhamos estudado o contraditório. É mitigado na ação penal pelo princípio da oficialidade? É verdade, aquilo que eu te falei. O princípio da oficialidade garante o quê?
que somente o órgão constitucionalmente instituído, ou seja, o MP, com base no 1291 da CF, tem a legitimidade para denunciar as pessoas nos crimes de ação penal pública. Logo, existe todo um aparato estatal por trás disso. Órgãos próprios, sistemas. Isso tudo mitiga o princípio da igualdade de armas, porque será uma luta desigual, armas desiguais. Você percebe isso? Lembra dessa ideia. Então é isso, pessoal. Parabéns! Agora você é capaz de acertar todas as questões sobre princípios constitucionais implícitos do processo penal. Foram 2 aulas, você está pronto aí para qualquer prova. Hora agora de café e resolver muita questão, para você ficar afiado agora, porque uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Tem que praticar, senão você não consegue aplicar a teoria no momento que for necessário. Grande abraço, até a próxima.